aí, pessoal? Beleza? Última semana do nosso semestre e nessa última semana eu vou trabalhar com vocês a parte de termodinâmica. Só relembrando, né, porque eu já falei isso semana passada, termodinâmica é a área da física que estuda a conversão de energia térmica em energia mecânica. Para isso se utiliza a substância na fase gasosa, por isso que nós estudamos o gás lá na semana passada. E por que se usa a substância na fase gasosa? Por várias coisas, por N motivos, e um deles seria, por exemplo, que o gás ele não pode ser liquefeito por aumento de pressão. Porque imagina você coloca uma substância para fazer essa conversão e na hora que você comprime ela, ela se liquefaz. A eficiência da transformação não seria muito boa, tá? Bom, eu vou começar a explicar para vocês, né, a conversão de energia mecânica em energia, de energia térmica em energia mecânica através do trabalho realizado por um gás a pressão constante. Lembrando que trabalho informa para a gente quanto de energia que eu dou ou retiro de um corpo, né? Então, se eu estou falando de trabalho, eu estou falando de energia, beleza? Bom, como que eu utilizo o gás para realizar trabalho? Eu pego um cilindro, vou pegar aqui um cilindro e um êmbolo. Um êmbolo é uma tampa que fica aqui dentro desse cilindro e ela pode se mover para cima e para baixo. Igual aquela borrachinha preta que você tem dentro da seringa de tomar injeção, não tem uma borrachinha preta? Aquilo ali é um êmbolo. Você coloca a vacina lá dentro, você coloca um líquido lá dentro, você aperta, aquela borrachinha preta não deixa o líquido sair. Ela só sai lá na frente, na agulha ou na frente da seringa, né? Então, isso aqui é um êmbolo, tampa móvel, pode se mover para cima e para baixo. Aí, essas bolinhas de laranja representam as moléculas do gás. Então, elas estão se movendo aqui com uma certa velocidade, aí eu vou lá e forneço calor para essas moléculas. O que vai acontecer se eu fornecer calor para elas? Ora, a temperatura vai aumentar, né? A temperatura vai aumentar, elas vão se chocar com todas as paredes com maior velocidade, elas vão bater com maior velocidade e as paredes vão jogá-las de volta. Então ela vai exercer uma força ali. E como você tem aqui uma área interna, essa força vai ser feita em toda a extensão da área do interior do cilindro. E força por unidade de área, você tem o quê? Pressão. Então na hora que você fornece calor, aumenta-se a temperatura e a temperatura vai fazer o quê? Vai fazer com que, teoricamente, a pressão aumente, né? A pressão aumentando, o que vai acontecer aqui? A pressão aumentando, então você tem pressão aqui, pressão aqui, pressão aqui e pressão aqui em cima. Essas pressões aqui não vão fazer nada, porque as paredes do cilindro ela é rígida. Então, não tem como a parede se mover para os lados ou se mover para baixo. Então, esse aumento de pressão aqui, ele não vai fazer nada com essas paredes. Só que o êmbolo, ele é móvel. E se eu exerço pressão aqui, essa pressão, ela vai exercer força. E dependendo do valor dessa força, se essa força, por exemplo, for maior do que o peso do êmbolo, o que vai acontecer? Ora, esse êmbolo vai subir, né? Então, na hora que eu começo a exercer uma força aqui no êmbolo, essa força vai causar nesse êmbolo um deslocamento. O êmbolo, que estava nessa linha aqui, tá vendo? Ele sobe, ele vem para essa posição. Ele sofre um deslocamento. E no sofrer esse deslocamento, o que acontece com o volume que o gás está ocupando? Ora, o volume era esse, veio para esse volume aqui. O volume ficou maior. O fato do volume ter aumentado para essa posição aqui faz com que a pressão aqui volte à pressão inicial. Então, aqui tinha uma pressão, por exemplo, tinha uma pressão de 1 atm. Aí eu forneci calor. A pressão começou a aumentar para 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 atm.
Só que com esse aumento de pressão, começou a se exercer uma força nesse êmbolo, esse êmbolo começou a subir. Aí o volume começou a aumentar. À medida que o volume começa a aumentar, a pressão vai começar a diminuir. E aí, na hora que o êmbolo chegar nessa posição aqui e parar, a pressão voltará a ser 1 atm. Ou seja, entre a posição inicial e a posição final do êmbolo, a pressão é a mesma. Então nós dizemos que nesse caso aqui o gás sofreu uma expansão à pressão constante. E aí nós dizemos que houve um trabalho realizado à pressão constante. Mas por que trabalho, Emerson? Porque, veja bem, se eu venho aqui, gente, e coloco um corpo aqui em cima desse êmbolo, coloco um corpo ali, o que vai acontecer com esse corpo? Se o êmbolo subir, esse corpo vai subir também. Concordam comigo? Ele vai subir. Esse bloco subiu, ele sofreu um deslocamento. Ele sofreu um deslocamento porque foi exercido sobre ele uma força. Presta atenção. Ele sofreu esse deslocamento porque ele sofreu a ação de uma força. E matematicamente, quando você exerce uma força e essa força causa um deslocamento, você tem trabalho mecânico. Então houve realização de trabalho aqui. Trabalho, e lá no primeiro ano, né, nós vimos que existem duas formas de calcular trabalho. Trabalho é igual a variação da energia e matematicamente aonde trabalho é força vezes deslocamento. Correto? Então, se esse bloco saiu dessa posição aqui e veio para essa, ele sofreu um deslocamento. Nesse caso, esse deslocamento coincide com a altura que ele se elevou, tá? Então, esse deslocamento, ele coincide com a altura que ele atingiu ali. Então, veja bem, dessa posição que o êmbolo está aqui, para essa posição que ele está aqui, o cilindro fez o quê? Ele aumentou o seu volume. E qual foi o aumento de volume? Esse pedacinho aqui. Então, vamos pegar só esse pedacinho. Eu tenho aqui um cilindro de área A, área da base que eu vou chamar de A, e altura que eu vou chamar de H. Lembrando que esse H coincide com o deslocamento, até já substituí lá, né? Como que calcula, gente, o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, certo? Então, volume é a área da base vezes a altura, só que nesse caso aqui, como aqui houve uma mudança na altura, né? Então, como houve uma mudança na altura, esse volume aqui é o que variou. Então, eu vou colocar variação de volume, porque, na verdade, essa altura aqui corresponde à mudança de posição do corpo ou do êmbolo. Então, isso aqui está representando, na verdade, a variação do volume, tá bom? Outra coisa, eu até tinha escrito aqui, eu sei que pressão é força sobre área, certo? Tá vendo que tem uma força aqui? Só que o gás, trabalhar com gás exercendo força não é conveniente, porque o gás ele está exercendo força aqui, 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 aqui. Ele está exercendo força em toda a área interna do recipiente. Então não é conveniente trabalhar com força. É conveniente trabalhar com a distribuição da força por unidade de área, ou seja, com a pressão. Aí olha só, eu tenho isso aqui, ó. Trabalho é força vezes altura. Eu sei que pressão é força sobre área. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar o A que está dividindo e vou passar ele para cá multiplicando. Então força é pressão vezes área. Tá vendo? Só troquei. Para que eu fiz isso? Para poder vir aqui, ó, e substituir. No lugar da força, eu vou colocar pressão vezes área. Pressão vezes área vezes altura. Só que área vezes altura coincide com quem? Com a variação do volume. Então eu chego numa equação que calcula o trabalho realizado por um gás à pressão constante.
O trabalho realizado por um gás a pressão constante é pressão vezes variação do volume. A unidade é o joule. E aí, por ser em joules, eu tenho que lembrar, esse cara obrigatoriamente tem que ser em newtons por metro quadrado ou pascal. E esse cara aqui, obrigatoriamente, agora tem que ser em metros cúbicos. Se te der em litros, se te der em centímetro cúbico, você tem que passar para metros cúbicos, tá? E aí vocês estão vendo aqui embaixo, né? Eu coloquei assim, trabalho de um gás a pressão variável. Porque pode acontecer da pressão variar. E aí, essa equação aqui não funciona. Essa equação aqui, ela só funciona se eu tiver uma transformação isobárica. Para outras transformações, ela já não funciona. E eu preciso, então, de uma forma de calcular o trabalho, caso a pressão seja variável. Lá no primeiro ano nós já vimos, né? Porque eu falei que essa equação aqui, ela só podia ser usada se a força fosse constante. Lembram? E se a força variar, qual a forma que eu tenho para poder calcular o trabalho aqui? Vocês lembram como que é? Bom, lá no primeiro ano eu falei que se a força ela fosse variável, para poder calcular o trabalho, eu tinha que usar o recurso gráfico. Construir um gráfico de força versus deslocamento, aí ele ia me dar lá uma reta, uma curva, o que é que seja, e aí o que eu faria para poder calcular o trabalho realizado por essa força variável? Eu iria determinar que área formaria, né, que figura geométrica se formaria aqui, e o trabalho ele é numericamente igual à área dessa figura. Bom, aqui mesma coisa. Se eu tiver uma pressão que seja variável, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que construir um gráfico de pressão versus volume, porque as variáveis que vai determinar o trabalho é pressão e volume. Então, eu vou construir um gráfico de pressão versus volume. Esse gráfico ele pode formar ali uma reta, pode formar uma curva, né? E essa reta, ela sempre vai estar formando uma figura geométrica. Então, o que você faz? Você vai lá, você colore, sombreia essa figura para ver, para se destacar, né? Para você enxergar que figura que é essa. E o que acontece é que o trabalho ele vai ser numericamente igual à área dessa figura. Então, para uma pressão variável, o que você faz é, você constrói o gráfico e o trabalho ele é numericamente igual à área da figura, tá? Você vai determinar qual é a figura que vai estar formando ali, então é sempre bom dar uma colorida nela para você ver direitinho que figura que é. Nesse caso aqui, por exemplo, que eu fiz é um triângulo retângulo, base vezes altura sobre 2. Aqui já é um trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, bom, a próxima definição que eu preciso fazer com vocês é a definição de energia interna, que nós representamos sempre pela letra U maiúsculo, tá? O que vem a ser energia interna? Olha só, você pega lá um recipiente aonde você tem um gás. E você vai lá e fornece calor para esse gás. O que acontece? Você faz com que as velocidades de translação e de rotação das moléculas e dos elétrons que estão fazendo parte dessa molécula aumenta. Então, essas moléculas passam a transladar com maior velocidade, os elétrons que estão lá dentro passam a girar em torno do átomo com maior velocidade. Então você aumenta a energia cinética de translação da molécula ou do átomo e você aumenta a energia cinética de rotação dos elétrons que estão ali. Então, existe um aumento na energia cinética de translação e um aumento da energia cinética de rotação. O somatório, gente,
de todas essas energias de translação, de rotação, todas elas, de cada uma das moléculas, os físicos chamaram de energia interna. Então, a energia interna é a energia, é o somatório de todas as energias cinéticas de translação e rotação das moléculas do gás, tá bom? Matematicamente, como que você vai calcular a energia interna do gás que está aqui dentro? Você vai utilizar a expressão 3 meios de nRT, onde N é o número de mol, R é a constante universal dos gases, nesse caso aqui sempre 8,31, tá? A gente já não usa mais o 0,082, semana passada poderia ser utilizado, mas aqui para essa expressão tem que ser 8,31 e a temperatura, que é em Kelvin. Então, a energia interna é o somatório das energias cinéticas de todas as moléculas que fazem parte do gás. A expressão que você vai usar é essa aqui. E o que essa expressão está me dizendo? Que é importante você saber. Ó, a energia interna, isso é constante, número de mol, isso é constante e temperatura. Toda vez que você fornece calor ou retira calor, o que você altera? Você altera o número de mol? Não. Você altera a temperatura. Então, a leitura que você precisa fazer é o seguinte: tudo que acontecer com a temperatura irá acontecer com a energia interna do gás. Se a temperatura aumentar, significa que a energia interna vai aumentar. Se a temperatura diminuir, a energia interna também vai diminuir. Então, essa expressão, mais do que simplesmente substituir valores ali e calcular um resultado, a leitura que você precisa fazer da expressão é importante. Essa expressão está dizendo, a energia interna está diretamente relacionada com a temperatura. Se T aumentar, a energia aumenta. Se T diminuir, a energia diminui, tá? Outra coisa, o gás está lá a 300 Kelvin. Se ele está ali dentro a 300 Kelvin, ele tem uma energia interna inicial. Aí eu vou lá e forneço o calor para ele. Essa temperatura de 300 Kelvin vai lá e aumenta para 550 Kelvin. O que eu fiz? Eu variei a temperatura. E se eu variar a temperatura, o que vai acontecer com a energia interna? Ela também vai variar. E aí, aqui na parte de termodinâmica, a gente trabalha mais com a variação da energia interna, não com a energia interna específica, mas com a variação dela. Porque para que eu converta calor em trabalho, eu preciso fornecer calor para o gás, para ele variar a temperatura, para que haja aquela expansão, para que seja convertido a energia. Então, o que acontece? Essa expressão, beleza, é a forma com que eu calculo a energia interna, mas o que mais vai nos interessar aqui é a variação da energia interna. E como que você vai calcular a variação da energia interna? Como você calcula qualquer variação. Nesse caso aqui, é a energia interna final menos a energia interna inicial. Então, a variação da energia vai ser 3 meios de nRT, ou estou esquecendo do R, nRT, 3 meios de nRT0. Aí percebam, isso aqui não está sendo alterado. Ao fornecer calor ali, o número de mol não vai mudar. Então, essa primeira parte aqui, ela não varia quando você aquece o gás. Então, eu posso colocar ela em evidência, porque ela não varia. Aí sobrou o que, gente? Sobrou T menos T0. E T menos T0 é o que, gente? Variação da temperatura. Então, a expressão que nós vamos estar utilizando é exatamente essa aqui. Essa aqui é a forma que você tem de calcular energia interna específica para aquela temperatura, mas na termodinâmica a gente utiliza a variação, porque é a variação que nos interessa, e não só a energia
específica, mas essa variação, tá? Então, o que acontece? Eu vou apagar aqui e vou colocar a expressão que a gente mais vai utilizar, que é a variação da energia interna, que é 3/2 de NR ΔT. É essa expressão que nós vamos estar utilizando, beleza? E, gente, para fazer essa conversão de energia térmica em energia mecânica, precisam ser respeitadas alguns princípios, tá? E aí a termodinâmica, ela tem esses dois princípios, a primeira e a segunda lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela é baseada no princípio da conservação de energia. Porque se eu estou dizendo para você que a termodinâmica estuda a conversão de energia térmica em energia mecânica, eu estou falando de transformação de energia. E quando você mexe com energia, você não pode desrespeitar o princípio que rege a energia. Energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída. Ela só pode ser transformada de uma modalidade em outra, que é o caso da termodinâmica, ou transmitido de um sistema para o outro. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela vem reafirmando isso. Ela é baseada no princípio da conservação de energia, tá? E aí o que acontece? Olha só. Eu tenho aqui a minha máquina térmica. Máquina é qualquer dispositivo que faça a transformação de energia. Para a física, máquina é isso. Eu tenho aqui a minha máquina. Dentro dessa máquina eu tenho gás. Eu tenho gás aqui dentro que está se movendo com uma certa velocidade, né? Aí o que eu faço? Eu vou lá, forneço calor para esse gás. Ao fornecer calor para esse gás, eu causo nele uma variação na sua energia interna. E ao causar essa variação da energia interna, eu posso fazer esse gás realizar um trabalho. Então, eu forneço quantidade de calor para o gás. Essa quantidade de calor do gás faz com que haja variação na energia interna e, por isso, a realização de trabalho. Como o princípio da conservação da energia ele tem que ser respeitado, vê se vocês concordam comigo. Se eu venho aqui e forneço 1.200 joules de calor para o gás, sofre uma variação de energia interna de 700 joules. Se a energia não pode ser criada nem destruída, ora, se eu estou fornecendo 1.200 joules de calor para o gás, a energia total aqui tem que dar quanto? 1.200. Mas aí se eu forneço 1.200 joules e eu percebo apenas 700 joules de aumento da energia interna, cadê os outros 500 joules? O que aconteceu com eles? Foi utilizado para realizar trabalho. Ou seja, a quantidade de calor que eu estou fornecendo vai ser dividida entre variar a energia interna e realizar trabalho. Essa expressão aqui é a expressão que define a primeira lei da termodinâmica. Quando você fornece uma certa quantidade de calor para o gás, uma parte vai ser usado para variar a energia interna e o restante vai ser usado para realizar trabalho, tá? Então, o somatório dessas duas tem que ser igual ao valor inicial, porque não tem como eu fornecer 1.200, aqui ter 700 e aqui ter 1.200. A energia não pode brotar,
Ela não vai brotar do nada ali, ela não vai dar cria ali dentro. Então, se eu estou fornecendo 1.200, tem que ter 1.200 do lado de lá, que seria o somatório desses dois, tá bom? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira lei da termodinâmica e vou aplicar ela a 5 transformações gasosas. 3 nós já vimos, a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. Eu vou falar de mais 2 agora. Eu vou falar da transformação cíclica e da transformação adiabática. Então eu vou pegar a primeira lei, quantidade de calor é igual à variação da energia interna a mais trabalho, e vou aplicar nas 5 transformações que eu acabei de falar, tá? Bom, vamos começar aqui pelas 3 que nós já vimos, né? A isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. A transformação isotérmica é aquela em que a temperatura ela é constante. Se a temperatura é constante, gente, quanto que vai dar a variação da energia interna? Se a variação da energia interna é 3 meios de nR delta T, se a temperatura é constante, quanto que dá a variação da temperatura? Dá 0, né? Porque se a temperatura é constante, significa que a final é igual à inicial. 300 menos 300 dá 0. 600 menos 600 dá 0. E se aqui der 0, quanto que vai dar aqui? 0 também. Então, o que acontece? Se a temperatura é constante, a variação da energia interna é 0. Se eu pegar a equação da primeira lei, que é ΔU mais trabalho, ó, esse cara aqui é 0. Significa que toda a quantidade de calor que eu forneci para o gás foi convertido em trabalho. Então, se eu forneço 1.200 joules de calor para o gás, nesse caso aqui ele vai realizar um trabalho de 1.200 joules. Olha só, na prática não é possível isso aqui acontecer, tá? Isso aqui é só teoricamente. A gente não consegue construir uma máquina que consiga converter todo o calor em trabalho. Mas aí você vai falar assim, mas então para que a gente está aprendendo? O que acontece é que eles sabem, os engenheiros, os cientistas sabem, que teoricamente é possível converter toda a energia térmica em energia mecânica. Teoricamente é possível. Então o que os caras fazem? Eles começam a pensar em máquinas que consiga chegar pelo menos próximo disso aqui. Porque se teoricamente é possível, na prática eu consigo chegar próximo. Então os caras estão sempre evoluindo, estão sempre melhorando as máquinas para que elas tenham uma melhor eficiência. Vou dar um exemplo. Se você pegar o motor de um carro de 1970, ele faz ali 6, 7, 8 quilômetros com 1 litro de combustível. Mas naquela época você tinha pouco carro, você tinha muito combustível, o preço era baixinho, então não tinha problemas. Hoje, o combustível, hoje você tem muito carro e você tem pouco combustível. Como você tem muito carro e pouco combustível, aí segue a lei da oferta e procura. Muita procura, pouca oferta. Então o que acontece? O preço vai lá em cima. Então hoje o combustível ele é muito caro, né? E se você pegar um carro que faz 5, 6, 7 km por litro, você não consegue manter. Mas em compensação, lá da década de 70, 80 para cá, os engenheiros melhoraram os carros, o motor do carro. Então hoje o motor de um carro faz 15, 16, isso se for motor a combustão. Tem carro que faz 19, e você ainda tem agora os carros híbridos, né? Que é o motor a combustão e o motor elétrico, que faz até 30 km por litro. Então você melhora a eficiência. Então isso aqui não é possível fazer na prática, né? Não é possível converter todo o calor em trabalho, mas se teoricamente é possível, na prática, o que os engenheiros, o que os cientistas fazem? Procuram chegar o mais próximo possível. Então, a eficiência do motor de um carro, ela tem melhorado.
tá? A eficiência lá era de 13%, 14%. Hoje já está beirando os 40% de eficiência. Ainda está baixo? Ainda está baixo. É possível aumentar? É o que os engenheiros estão tentando fazer, melhorar a eficiência do motor a combustão, tá bom? Mas na prática não é possível fazer, mas teoricamente sim, né? Transformação isobárica. Transformação isobárica é aquela onde a pressão ela é constante. E aqui não vai variar muita coisa, tá? Você vai ter que a quantidade de calor é ΔU, mais trabalho. A única coisa que se faz aqui na transformação isobárica é o seguinte, ó. Como variação de energia interna é 3 meios de nR∆T, vou fazer aqui para não poder bagunçar lá. Trabalho é pressão vezes variação de volume, correto? Só que PV é igual a nRT, concordo? Se eu coloco um delta aqui, para ficar a variação do volume, alguma coisa ali tem que variar. Quem varia? A temperatura. Então perceba o seguinte, P ΔV é igual a nR∆T. Então, tá vendo que está igual? Significa que eu posso vir aqui no trabalho e escrever nR∆T. Dá na mesma, porque P ΔV é igual a nR∆T. Então eu posso substituir. E se eu fizer isso aqui, ó, no lugar do trabalho eu colocar nR∆T, tá vendo? Ó, eu posso somar essas duas coisas. Você vai tirar o mínimo múltiplo comum? Eu não tiro o mínimo não, eu faço assim, ó. Como tem 2 aqui no denominador, eu multiplico e divido por 2, que é basicamente tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Só que eu prefiro fazer assim, é mais rápido. Aí se eu fizer dessa forma, como o denominador está igual, né? Eu posso simplesmente somar aqui em cima. E aí a quantidade de calor vai ficar 3 mais 2, 5, nR∆T sobre 2. E aí você tem uma expressão, né? Para calcular a quantidade total de calor que foi fornecida para o gás. Numa transformação isobárica, se você quiser calcular qual é a quantidade total de calor fornecido para ele, é só fazer nR∆T. 5 meios de nR∆T, tá bom? Caso precise, né? Se vocês peçam, calcule a quantidade de calor, porque pode acontecer de ter exercício dessa forma, você pode usar essa expressão aqui, tá? Vamos lá para a transformação isovolumétrica, é aquela onde o volume é constante. Se o volume é constante, significa que a variação dele dá zero, né? Volume constante é o volume inicial igual ao final. 20 e 20. 20 metros cúbicos, 20 metros cúbicos. Se você fizer a variação, vai dar quanto? Vai dar zero. Isso vai afetar em quê, gente? Vai afetar aqui, ó. Pois o trabalho é pressão vezes a variação do volume. Se a variação do volume for zero, não tem trabalho. Trabalho é zero também. E aí, se você aplica isso à primeira lei da termodinâmica, né? O trabalho ele é zero, significa que todo o calor não teve trabalho. Eu forneci 1.200 joules de calor para o gás e o gás não fez nada de trabalho. Então, para onde que vai essa energia se não teve trabalho? Só vai para a variação da energia, ou seja, eu vou usar o calor só para esquentar o gás. Ele não vai fazer trabalho, tá? Então, aquelas 3 transformações que nós vimos, você vai fazer dessa forma. Agora eu vou para as 2 novas. Bom, vamos começar aqui com a transformação cíclica. Gente, a palavra cíclica lembra o quê? Lembra ciclo, círculo. É exatamente isso. A transformação cíclica é aquela em que alguma coisa vai ficar em círculo. O que vai ficar em círculo? O que vai ficar em círculo é o seguinte. Bom, o que vai acontecer? Eu vou pegar o gás numa situação inicial de pressão e volume, vou fazer uma transformação com esse gás, seja isotérmica, seja isobárica, ou seja isovolumétrica. Eu vou fazer alguma transformação com ele e vou levar ele para uma situação B, também de pressão, também de volume. Então, ele estava numa situação de pressão e volume, ó, ele estava numa situação de volume
estava numa situação de pressão. Aí eu fiz uma transformação, observe que a pressão eu mantive constante, então uma transformação isobárica. E o volume aumentou. Então eu fiz aqui uma expansão isobárica. Levei ele para uma situação B. Chegando na situação B, eu faço uma outra transformação com ele, levando ele para uma situação C. Observe que aqui eu já fiz uma transformação isovolumétrica, tá vendo? Eu mantive o volume constante. Faço outra transformação com ele. Levo ele para um estado B, estado D, desculpa. Um estado D, de pressão e volume. E retorno com ele para a posição A, para a posição inicial. Então, eu faço várias transformações, porém, eu volto, no final, eu volto para a mesma situação de pressão, volume e temperatura. Então, eu voltei para o ponto A. No ponto A, ele tinha uma pressão, vamos colocar aqui, a pressão de 1 atm, tinha um volume de 2 litros e uma temperatura de 300 Kelvin. Aí eu fiz as transformações, mas no final, a última coisa que eu fiz, eu voltei para a pressão de 1 atm, voltei para o mesmo volume, voltei para os 300 graus Celsius. E aí o que acontece? Eu faço um ciclo, né? Eu não faço um círculo, mas eu faço um ciclo fechado. Então, transformação cíclica é aquela onde a temperatura inicial, principalmente, né, a gente se atém a isso, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Ele volta para as condições iniciais, tá? Se a temperatura inicial é igual à temperatura final, significa que ΔT é zero. Se ΔT é zero, significa que a variação da energia é zero, porque a variação da energia é 3 meios de nR ΔT. Se ΔT é zero, ΔU também é. E se ΔU é zero, significa que aplicada isso à variação da energia, a primeira lei da termodinâmica, o ΔU é zero, significa que toda a quantidade de calor fornecida para o gás é convertida em trabalho. Então, o princípio de funcionamento dos motores de carro, de moto, de caminhão, dos motores a combustão, ele usa esse princípio aqui, o princípio cíclico. Ele sai de uma situação inicial, ele sofre várias transformações, mas ele volta para a situação final. Vai conseguir fazer isso aqui integralmente? Não vai conseguir. Mas é dessa forma que eles conseguiram ir melhorando cada vez mais a eficiência do motor. Porque o motor a combustão, ele funciona numa transformação cíclica, tá? Na segunda lei eu vou falar para vocês, que é o ciclo de Carnot. Então, o motor a combustão, ele é baseado numa transformação cíclica para que eles consigam se aproximar o máximo possível disso aqui, de todo o calor fornecido seja convertido em trabalho. Que tipo de exercício que você vai se deparar numa transformação cíclica? O exercício vai pedir para você calcular a quantidade de calor que foi fornecida para o gás. E aí, como que você vai fazer? Como a quantidade de calor é igual ao trabalho, isso é um gráfico de pressão versus volume. Como que você calcula o trabalho? Trabalha numericamente igual a área, né? Detalhe importante aqui, se você estiver girando no sentido horário, o trabalho é positivo. Se você estiver girando o ciclo no sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo, porque você pode circular assim, ou você pode fazer dessa forma. No sentido horário, o trabalho é positivo. No sentido anti-horário, o trabalho é negativo, tá bom? A última transformação é a transformação adiabática. A transformação adiabática é aquela em que não há troca de calor entre o gás e o meio externo. Então, eu tenho um gás aqui dentro desse recipiente,
e eu nem forneço calor para ele e eu nem retiro o calor dele, tá? Não deixo haver troca de calor entre o meio externo e esse gás. Então, isso é a transformação adiabática. Não há troca de calor com o meio externo. Muito bem. Aplicando isso à primeira lei, que é ΔU mais trabalho, esse cara aqui é zero, né? ΔU é igual, zero é igual ΔU mais trabalho. Eu vou isolar um dos dois aqui, eu vou colocar trabalho é igual, eu vou passar o ΔU para cá, ele vai ficar negativo, então menos ΔU. Eu chego nessa expressão aqui, ó. O trabalho é igual a menos ΔU. O que significa isso? Qual a interpretação que eu faço? Olha só, você tem um cilindro provido de um êmbolo, tem o gás aqui dentro, aí você vai lá e você exerce aqui uma força, apertando o gás. Você vai lá apertar o gás. Você vai apertar o gás, o que você vai fazer? Você vai reduzir o volume. Você exerceu uma força aqui no êmbolo, esse êmbolo vai exercer aqui embaixo uma pressão. Então, na verdade, essa força que você está fazendo aqui, ela está sendo convertida em pressão, está sendo feita uma pressão, e essa pressão vai fazer uma redução no volume. Ou seja, ao exercer uma força aqui, você realizou o trabalho. Você, ao apertar aqui, você realizou um trabalho sobre o gás. E o que o gás vai fazer? Ora, o que é trabalho, na verdade, gente? Trabalho não é energia? Não é o quanto de energia que eu dou ou retiro de um corpo? Então, se você está aqui apertando o gás, o que você está fazendo? Estou realizando um trabalho. Mas se trabalho é a quantidade de energia que eu dou ou retiro, você estaria dando ou retirando energia aqui desse gás? Estaria dando. Você está apertando ele. Então você está dando energia para ele. Você está dando energia mecânica para ele. O que o gás vai fazer? Vai pegar essa energia mecânica e vai converter ela em energia térmica. Então você vem aqui, realiza aqui em cima um trabalho de 200 joules. Você realiza um trabalho de 200 joules, o que vai acontecer é que o gás vai ter um aumento de 200 joules na sua energia interna. A sua energia interna vai aumentar. E aí, se você está realizando, se o gás está recebendo esse trabalho, se ele está recebendo esse trabalho é negativo. Porque quando o gás recebe trabalho, é negativo. Quando ele realiza trabalho, é positivo. Tá? Então, se eu estiver recebendo o trabalho, esse trabalho que eu estou recebendo é negativo. Se eu estiver realizando esse trabalho é considerado positivo. Tá bom? Então, olha aqui, ó. O trabalho, então, é menos 200 joules, a energia interna é mais 200. Observe que é o mesmo valor, só que sinal trocado, correto? Exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Um é positivo, o outro é negativo. E se for o contrário? Ora, se aqui for negativo, aqui vai ser positivo. É como se você viesse aqui e multiplicasse por menos 1. Eu fiz a expressão dessa forma, né? Mas se você multiplica por menos 1, aqui fica positivo e aqui fica negativo, que é exatamente o que acontece ali, tá? Então, quando você faz uma compressão no gás, e se você faz uma compressão muito rápida, tá? Se você faz uma compressão muito rápida, você está realizando o trabalho sobre ele, ele aquece, o gás então vai aquecer. E o contrário? O contrário seria assim, olha. Você aquece o gás lá até um certo ponto, né? Aí você segura aqui, ó. Você coloca uma trava aqui. Aí você vai lá e aquece esse gás. Você aquece esse gás e vai lá e coloca ele dentro de um recipiente termicamente isolado, tá? Você vai lá, tampa aqui também, né? Vamos tampar aqui também. Você tampa aqui. Então, você aqueceu o gás,
Você aqueceu o gás, forneceu calor para ele, e aí você vai lá e coloca dentro do recipiente termicamente isolado. Aí acabou. Agora não tem como esse calor sair e eu não consigo mais colocar calor ali dentro. Mas vocês concordam comigo que se eu vier aqui e tirar essa trava, na hora que eu tirar aquela trava, o que vai acontecer? Esse êmbolo vai começar a subir. Esse êmbolo vai começar a subir porque o gás vai começar a realizar trabalho sobre ele. Porque quando eu forneci calor inicialmente para ele, ele aumentou a temperatura e, consequentemente, aumentou a pressão. O êmbolo só não tinha subido porque eu estava segurando ele ali. Mas agora eu soltei. Como a pressão lá dentro está maior, ele vai começar a levar o êmbolo para cima. Ele vai realizar trabalho. Aí, gente, se ele realizar um trabalho de 200 joules, da onde veio essa energia? Porque está termicamente isolado, não tem da onde vir essa energia. Do lado de fora não tem como vir. Então, se esse êmbolo, ao subir, realizou um trabalho de 200 joules, essa energia veio da onde? Se ela não pode ser criada nem destruída, veio daqui de dentro. E aí o que vai acontecer então com a energia que está lá dentro do gás? Ela vai ter que diminuir em 200 joules. Está aqui, ó. Se o trabalho for positivo, a energia interna é negativa, como eu tinha colocado inicialmente, né? Então, essa expressão aqui está dizendo que numa transformação adiabática, o que houver de trabalho, a energia interna tem o mesmo valor, só que de sinal trocado. Então, se o trabalho for negativo, a energia interna é positiva. Se o trabalho for positivo, a energia interna é negativa. Se o trabalho for negativo, a energia interna é positiva. Tá? Uma transformação adiabática ela pode acontecer de duas maneiras. Você isola o gás termicamente, coloca dentro de uma caixa isolante, ou você faz uma compressão ou uma expansão muito rápida. Você comprime rapidamente ou você expande rapidamente o gás. E como que você faz isso? Você faz isso, por exemplo, na geladeira. A geladeira ela não tem motor, o que ela tem é um compressor. Como que funciona a geladeira? Ela funciona assim, você tem um gás ali dentro, tá? E você tem válvulas em várias partes daquele caninho, não tem aquele caninho preto que passa ali atrás da geladeira? Aquele caninho passa dentro da geladeira também. E existem válvulas que seguram esse gás em alguns pontos. Então, por exemplo, quando a geladeira está funcionando, ela funciona assim. Vou fazer aqui um desenho bem simplificado, tá? Imagina que essa parte aqui é o caninho, aquele caninho preto que fica dentro da geladeira, tá? A parte interna da geladeira. E aqui você tem aquele caninho, né, que fica fazendo zigue-zague lá, onde a gente coloca às vezes coisa para secar, que fica atrás da geladeira na parte externa. Aqui está o compressor. E aí existem duas válvulas. Tem uma válvula aqui e tem uma válvula aqui. Aí o que acontece? Quando a geladeira está funcionando assim. O compressor ele é acionado. Quando ele é acionado, ele começa a sugar o gás que está aqui. Ele suga o gás, porque esse gás vai estar quente. Porque na hora que ela começar a funcionar, é porque o gás aqui dentro está quente. Quente que eu falo assim, está a 6, 7 graus. Então ele está quente. Aí o compressor então suga esse gás e ele comprime esse gás. Ele começa a comprimir esse gás aqui. Ele faz uma transformação adiabática. Ele comprime o gás, ele realiza um trabalho sobre o gás. Então, se ele está realizando um trabalho sobre o gás, o trabalho é negativo, vamos colocar aqui. Ele vai lá e faz um trabalho de 1000 joules. Como foi muito rápido, a transformação é considerada adiabática. Aí o que acontece? A energia interna vai lá e aumenta em 1000 joules. Então esse gás vindo para cá, ele vem quente. Por isso que de vez em quando aquela parte de trás fica quente. Então aqui fica quente. E por que é feito dessa forma? Porque olha só, eu falei que o gás aqui dentro estava quente. Ele estava a uns 6 graus Celsius. Para a geladeira já é quente. Porque a temperatura tem que estar ali por volta de 4 no refrigerador e tem que estar menos 4 no congelador. Então 6 graus Celsius para a geladeira é quente.
Aí, se ele simplesmente sugar isso e colocar aqui, né? Pegar aqueles 6 graus Celsius e trazer ele para cá, o que vai acontecer? Aqui fora está 37 graus Celsius, ele vai receber mais calor. O meio ambiente está mais quente, o que ele vai fazer é fornecer calor para o gás. O gás, ao invés de voltar para a geladeira mais frio, ele vai voltar mais quente, ele vai voltar a 37. Então isso não pode acontecer. Então o que o engenheiro bolou? Vamos fazer aqui uma compressão adiabática, vamos fazer esse gás aquecer, aí ele vai lá e aquece a uns 40 graus Celsius, porque aí se ele está a 40 graus Celsius, aqui está a 27, a 37, a 30, né? A 20 graus Celsius, sei lá, vamos colocar a temperatura ambiente, 27 graus Celsius. Como ele está a 40 e lá está a 27, o que acontece? Ele fornece calor para o gás. É como se esses 6 graus Celsius aqui do gás fosse jogado para fora, porque como a temperatura dele agora está maior do que lá, então o calor sai. Aí, quando chega aqui, essa válvula aqui, ela deixa voltar para a geladeira pouquinho gás. Aqui está sob uma alta pressão, muita pressão. Aí essa válvula aqui, ela é uma válvula que deixa o gás voltar aos pouquinhos. Então, aqui está alta pressão, quando ele vem para cá, como ele deixa o gás ir aos pouquinhos, a pressão aqui está muito baixa. Então ela estava toda comprimida aqui, quando ela vem para cá, ela tem um espaço grandão. Aí ela pega e expande. Ela expande muito rápido. Ela sofre uma expansão adiabática. Aí, nesse caso, o gás é que realizou o trabalho, porque ele expandiu. Ele realizou o trabalho. Então, o trabalho é positivo. E aí, a energia interna, ela tem que ficar o quê? Negativa. Então, quando ele passa por essa válvula, como ele sofre uma expansão muito rápida, ele vai e esfria. Ele vai e esfria e ele volta aqui dentro a menos 4 graus Celsius, ou 6 graus Celsius, 4 graus Celsius, né? Porque estava 6, eu vou colocar positivo. Ele volta para cá 4 graus Celsius, que é a temperatura que deveria estar dentro da geladeira. Então, o congelador funciona dessa forma. Não é só o congelador. O freezer também é assim, o aparelho de ar-condicionado é da mesma forma. Então, você tem dois aparelhos, né? Você tem o que nós chamamos do lado de dentro evaporadora e do lado de fora a condensadora. Por que esses nomes? Por que evaporadora e por que condensadora? Por que aquele que fica dentro chama de evaporadora? Porque ele está sobre alta pressão, aí quando ele vem para cá, ele expande. Ele expande novamente. Então eles estão falando que ele está evaporando, né? E quando ele vem aqui, ele é comprimido, é como se ele estivesse se liquefazendo novamente, estivesse condensando. Não condensa, tá? Mas é só para fazer a alusão à compressão. Então ele sofre uma compressão. Por isso que eles chamam de condensadora. Se você conversar com um técnico que faz a instalação e a manutenção, ele não fala parte de dentro e parte de fora. Ele fala condensadora e evaporadora. Exatamente porque acontece isso aqui, tá bom? Bom, pessoal, então agora vamos lá para a última parte, né, e o encerramento do nosso semestre. Segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela estabelece qual é a regra que eu preciso obedecer para que haja a conversão de calor em trabalho. A regra, na verdade, é qual é a situação em que eu vou instalar uma máquina para fazer essa conversão. Porque eu já falei para vocês que máquina é qualquer dispositivo que faça a conversão de energia. Então, se eu quero converter calor em trabalho, calor em energia mecânica, eu preciso de uma máquina, né? E a segunda lei, ela vem estabelecer qual é a condição necessária para que essa máquina funcione. Aí eu vou voltar lá em trocas de calor. Lembra que eu falei com vocês que se eu pego um corpo que está a 80 graus Celsius e pego um corpo que está a 20 graus Celsius, ele tem energia térmica, ele tem energia térmica. Tem mais energia térmica, tem menos energia térmica. Mas se eu estabeleço contato entre esses dois corpos dentro de um sistema isolado, o que acontece? Essa energia térmica começa a fluir na direção do corpo de menor temperatura.
e essa fluidez da energia térmica passa a ser chamada de calor. Então, calor é energia térmica entre dois ou mais corpos devido à diferença de temperatura. Foi isso que eu estabeleci como calor? Muito bem. Eu vou instalar uma máquina para fazer a conversão de energia térmica, ou seja, de calor, em trabalho. Para eu converter energia térmica em energia mecânica em trabalho, primeiro eu preciso ter o calor. E como que eu tenho calor? Duas fontes a temperaturas diferentes. Então, muito bem. A segunda lei da termodinâmica fala assim, olha, para que uma máquina consiga fazer a conversão de energia térmica em energia mecânica, é necessário que ela opere, trabalhe entre duas fontes de calor. Uma a alta temperatura e outra a baixa temperatura. Por quê? Porque se eu tiver duas fontes a temperaturas diferentes, eu tenho calor. Porque para eu transformar o calor em energia mecânica, primeiro eu preciso ter o calor. Então, beleza. Eu coloco aqui um corpo a alta temperatura em contato com um corpo a baixa temperatura. O calor vai naturalmente começar a fluir na direção da fonte fria, né? E aí o que vai acontecer? O calor vai sair daqui, a quantidade de calor vai sair daqui. Quando chegar aqui na máquina, o que essa máquina vai fazer? Parte desse calor que está vindo da fonte quente, ela vai conseguir converter em trabalho. Aquilo que ela não consegue converter em trabalho, ela rejeita a fonte fria. Então, eu tenho uma certa quantidade de calor que está saindo da fonte quente na direção da fonte fria. Porque ela não está enxergando a máquina. Ela está vendo a fonte fria lá e fala assim, opa, deixa eu mandar calor para lá. Aí a máquina está ali, ela pega parte desse calor e converte ela em trabalho, tá? E aí, para diferenciar, eu vou chamar isso aqui de Q quente, já que é o calor que está saindo da fonte quente. E aqui, como é fonte fria, eu vou chamar de Q frio, quantidade de calor que está sendo rejeitado à fonte fria, que chegou lá na fonte fria, tá? E aí você tem aqui parte desse calor sendo convertido em trabalho. Pelo princípio da conservação de energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada ou transmitida. Gente, se daqui sair 2.000 joules de energia e eu constato que aqui está chegando 800 joules de energia, saiu 2.000 e eu estou vendo que está chegando 800 lá, cadê os outros 1.200 joules de energia? Sumiu? Não. Foi convertido em trabalho. Pelo princípio da conservação de energia, ela não pode ser criada e também não pode ser destruída. Se saiu 2.000 aqui tem que ter 2.000. Se chegou 800 lá, cadê os 1.200? Convertido em trabalho. Como que eu cheguei nesse valor de 1.200? Eu fiz mentalmente. 2.000 menos 800 vai dar o que sobrou lá para o trabalho. Logo, o trabalho realizado pela máquina térmica, você vai calcular fazendo quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Então, primeira coisa, o que a segunda lei estabelece? Para que uma máquina consiga converter calor em trabalho, é necessário que ela opere. Opere significa trabalha, tá? Ela opere entre duas fontes de calor, uma a alta e outra a baixa temperatura. Parte do calor que sai da fonte quente é convertido em trabalho e obrigatoriamente, na prática, sempre terá que ter calor rejeitado à fonte fria, tá? Não é possível uma máquina funcionar só com a fonte quente. É necessário as duas fontes, tá bom? É necessário. E daí veio a constatação
como é necessário as duas fontes, como obrigatoriamente sempre haverá calor rejeitado à fonte fria, significa que nenhuma máquina vai conseguir fazer isso aqui. Sai 2.000 joules e tem 2.000 joules de trabalho. Porque sempre haverá alguma energia rejeitada à fonte fria. Ou seja, nenhuma máquina térmica operando entre duas fontes de calor conseguirá converter integralmente calor em trabalho. Ou seja, ela nunca terá uma eficiência de 100%. Descobriu-se isso para a máquina térmica, mas para qualquer máquina, qualquer dispositivo que o ser humano invente para converter energia, ele não consegue ter essa eficiência de 100%. Sempre é abaixo de 100%, tá? Mas no caso da termodinâmica, é assim. Para que uma máquina consiga converter calor em trabalho, é necessário que ela opere entre duas fontes de calor, obrigatoriamente. E, obrigatoriamente, sempre haverá calor rejeitado à fonte fria. Significa que ela não consegue converter integralmente calor em trabalho, tá? Ou seja, nunca haverá uma eficiência de 100%, tá? E aí vamos lá falar da eficiência, né? O que é eficiência? A eficiência de qualquer dispositivo, ele mede o poder que o corpo, que a máquina tem de fazer a conversão de energia. Nós vimos isso lá no primeiro ano, quando eu expliquei trabalho e potência para vocês. Eu expliquei também eficiência. Então, eficiência tem a ver, mede, né? Eu vou colocar, como a eficiência começa com a letra E, eu vou colocar E. A eficiência, ela mede a relação entre a quantidade total de energia e a quantidade de energia que ela consegue converter para ser utilizada. Então, a eficiência, de uma forma genérica, ela mede a relação entre a energia útil e a energia total. Como normalmente eficiência é dado em porcentagem, então nós vamos colocar aqui vezes 100%. Então, a eficiência, ela mede a razão é divisão para física, mede a razão entre a energia útil e a energia total recebida. No nosso caso aqui da máquina térmica, o que seria a energia útil? O trabalho, porque chega calor, sai trabalho. Então, a energia útil seria o trabalho. E a energia total? A quantidade de calor que saiu da fonte quente. Então, a eficiência para uma máquina térmica pode ser calculado assim. Energia é trabalho sobre Q quente. E dessa equação aqui vão sair outras. Porque, veja bem, eficiência é trabalho sobre Q quente. Mas trabalho não é Q quente menos Q frio? Não foi isso que eu passei? Muito bem. Então, se eu venho aqui no lugar do trabalho e coloco Q quente menos Q frio, o que acontece? Essa equação aqui da eficiência, ó, no lugar do trabalho, eu vou colocar Q quente menos Q frio, né? Q quente menos Q frio, dividido por Q quente, vezes 100%. Então, existe uma outra maneira de você estar calculando a eficiência. Você pode fazer não pelo trabalho, mas para fazer a relação entre o calor que sai da fonte quente e o calor que sai da fonte fria, né? Tem mais uma forma de se calcular a eficiência de uma máquina, através da temperatura da fonte. Eu vou apagar aqui para poder fazer da temperatura da fonte, tá? E eu vou iniciar por aqui. A eficiência é Q quente menos Q frio sobre Q quente. Ô, gente, o que acontece? Lembra que a gente viu lá em calorimetria o Q macete, né? Aonde M é a massa do corpo, da substância, C é o calor específico. Quando você vai para a fase gasosa,
você tem uma equação similar àquela, que é o quinacete, aonde esse N aqui é o número de mol. Porque quando você vai para a fase gasosa, não é a massa que me interessa, e sim o número de mol que me interessa, o número de moléculas que me interessa. Então, foi feita uma equação em que você pode calcular a quantidade de calor que você fornece para o gás utilizando isso aqui. Aí isso aqui é o número de mol, esse calor específico aqui é o calor específico molar. Então, é o calor específico referente à substância na fase gasosa. Porque eu tenho um calor específico para a fase sólida, eu tenho um calor específico para a fase líquida, eu tenho um calor específico para a fase de vapor e eu tenho um calor específico para a fase gasosa. Como o gás trabalha com mol, uma das variáveis é o mol, então você tem lá o calor específico molar, tá bom? Mas é uma equação similar. E aí, se eu substituo aqui, quinacete, 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 substituo, eu vou conseguir simplificar um monte de coisa, e aí eu não vou fazer aqui porque é desnecessário, mas se eu pegar esse cara, substituir aqui, ao final das contas, vai sobrar T quente menos T frio sobre T quente vezes 100%. O que é T quente? Temperatura da fonte quente. O que é TF? Temperatura da fonte fria. Porque você pode calcular a eficiência de uma máquina olhando apenas para as suas temperaturas. Você não precisa necessariamente saber qual é a quantidade de calor que saiu da fonte quente, que chegou na fonte fria. Pela temperatura das fontes, você consegue determinar qual seria a eficiência da máquina, tá? Então nós temos aí 3 equações de se calcular a eficiência. Trabalho sobre Q quente menos Q frio sobre Q quente, e pela temperatura. Sempre vezes 100%, tá? Porque normalmente a gente coloca a eficiência como sendo em porcentagem, tá bom? Bom, e aí o que acontece? As primeiras máquinas térmicas que foram pensadas, elas possuíam uma eficiência muito baixa. E aí, o engenheiro, de sobrenome Carnot, ele desenvolveu um modelo teórico que, se seguido, melhoraria a eficiência de qualquer máquina. Colocaria essa máquina tendo a sua eficiência máxima, tá? Então, por exemplo, eu pego uma máquina que foi construída antes da ideia de Carnot, eu construí aquela máquina e ela tinha lá uma eficiência de 14%. Aí eu pegava essa mesma máquina, refazia essa máquina seguindo o modelo sugerido por Carnot. Aí, essa máquina que tinha uma eficiência de 14%, ela foi para 33%. Significa que, se essa máquina que tinha uma eficiência de 14% e eu refiz ela utilizando o modelo de Carnot e ela foi para uma eficiência de 33%, significa que aquela máquina ela consegue ter no máximo 33%. Não vai passar disso. Então, a máquina de Carnot ou o ciclo de Carnot é aquele que, se seguido, amplia a eficiência de uma máquina ao seu máximo, que nunca vai ser 100%, tá? Mas aumenta. Então aqui, o máximo dessa máquina aqui é 33. Não existe outra forma de mexer nessa máquina que ultrapasse os 33. A questão é eu descartar esse modelo de máquina e pensar no outro modelo para poder fazer, seguindo o ciclo de Carnot, obviamente, tá? Então, a máquina de Carnot, primeiro, e é muito importante isso, é um modelo teórico, ela não existe fisicamente, materialmente ela não existe. É simplesmente um modelo teórico que, se seguido, na verdade todas as máquinas térmicas usam hoje o modelo de Carnot, que, se seguido, amplia a sua eficiência, tá?
E como que é esse modelo? Bom, então, a máquina de Carnot, ela segue uma transformação cíclica. Ó, o gás, né, ele sai de uma situação inicial A, sofre transformações, mas ele retorna ao seu estado inicial. Então, primeira coisa, a máquina de Carnot, ela usa uma transformação cíclica. Dentro dessa transformação cíclica, existem outras duas transformações. Num gráfico de pressão versus volume, se você tiver uma curva, o que você tem? Você tem uma isoterma. O que é uma isoterma? Pontos em que a temperatura é a mesma. Eu tenho duas isotermas. Essa isoterma aqui representa a temperatura da fonte quente. Essa isoterma aqui representa a temperatura da fonte fria. E eu já expliquei isso para vocês, né? À medida que você sobe, a temperatura aumenta. Você pode ter várias isotermas e quanto mais distante tiver, maior é o valor da sua temperatura. Então eu tenho aqui a isoterma da fonte quente, a isoterma da fonte fria. E eu tenho, olha só, do ponto A para o ponto B, o que aconteceu? Volume. Se saiu daqui para cá, o que aconteceu? O volume aumentou. Então, eu tenho uma expansão isotérmica. Daqui para cá, de C para D, eu tenho o volume também aumentou, tá vendo? Eu tenho uma expansão adiabática, que é aquela em que eu vou expandir rapidamente, não dando tempo para que o gás troque calor com o meio externo. Então, acontece uma expansão adiabática. Depois eu faço uma compressão isotérmica de C para D. Eu faço uma compressão porque o volume está diminuindo, tá vendo? Então eu apertei para ele ocupar um espaço menor. Fiz uma compressão adiabática, isotérmica, desculpa. Fiz uma compressão isotérmica e depois eu faço uma outra compressão, porque ó, o volume estava aqui e veio para cá. Eu faço uma pequena compressão adiabática. Então eu vou pegar o gás, eu estou comprimindo ele lentamente. Quando chega em D, eu comprimo ele rapidamente para ir para A. Tá? Então, a máquina de Carnot, ela é uma transformação cíclica na qual eu tenho uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. E aí o que acontece? Na expansão isotérmica, eu vou lá e forneço calor, que é o calor que dá fonte quente, né? O que acontece numa expansão isotérmica? Numa transformação isotérmica, Q é ΔU mais trabalho. Ora, se aqui está tendo uma expansão, tem trabalho. Porque trabalho é P ΔV. Teve variação de volume, ok. Mas se é isotérmica, a temperatura não varia. A energia interna é zero. Teoricamente, todo o calor recebido é convertido em trabalho. Então, aqui acontece, o gás recebe calor e, teoricamente, converte tudo em trabalho. Beleza. Quando chega aqui no ponto B, eu paro de fornecer calor para a substância e causo nela uma expansão muito rápida, uma expansão adiabática. Quando eu faço essa expansão adiabática, o que acontece? Não há troca de calor com o meio, né? Aqui é zero, e aí você tem que todo o trabalho é feito às custas da energia interna, né? Se tiver trabalho, a energia interna diminui, né? Porque um é positivo e o outro é negativo. Então, se houve uma expansão, significa que o gás realizou trabalho. E se ele realizou trabalho, ele teve que tirar energia de algum lugar. Da onde ele tirou? Da própria energia interna do gás.
E aí a temperatura faz o quê? Diminui. Então aqui só tem a realização de trabalho, um trabalho adiabático, e aí como ele realiza trabalho, ele tem que fazer isso gastando energia interna, e aí então ela esfria, o gás esfria. Quando ele chega ali, o que acontece? Eu faço uma compressão, eu realizo o trabalho sobre o gás, e se eu realizo um trabalho sobre o gás, esse trabalho é negativo, porque o gás está recebendo o trabalho, ele está recebendo o trabalho, então ele está recebendo energia. Então, quando eu realizo o trabalho sobre o gás, o que vai acontecer? Q é ΔU mais trabalho, ele tá recebendo o trabalho numa transformação isotérmica, né? Não tem esse cara que é igual a trabalho, mas como ele está recebendo esse trabalho é negativo. Ora, se o trabalho é negativo, a quantidade de calor também é negativa. O que significa isso? Eu estou realizando o trabalho sobre o gás, só que o gás não está esquentando. Bom, se ele não está aquecendo, o que ele está fazendo com essa energia que eu estou dando para ele? Está jogando fora. Por isso que a quantidade de calor é negativa. Aí o que acontece? Olha aqui, ó. Eu estou jogando calor fora. Para quem? Para a fonte fria. Então, quando eu faço essa compressão isotérmica, eu começo a jogar calor para a fonte fria. Aí eu começo a fazer essa compressão lentamente, até chegar lá no ponto D. Quando chega no ponto D, eu faço uma compressão rápida. Eu faço uma compressão rápida para que não dê tempo dele jogar o calor fora. Então, eu comprimo rapidamente, aí não dá tempo de jogar o calor fora, ele é obrigado a ficar com esse calor. Quando ele fica com esse calor, eu obrigo ele a aumentar a temperatura. Aí ele aumenta a temperatura, e volta para a posição inicial. E aí o que aconteceu? Lembra que eu falei que a segunda lei da termodinâmica fala que obrigatoriamente tem que sair calor da fonte quente e chegar calor na fonte fria? Está aqui. Calor da fonte quente, calor da fonte fria, né? E cadê o trabalho? O trabalho está aqui. O trabalho está aqui. Eu tenho um gráfico de pressão versus volume, e num gráfico de pressão versus volume, eu vou ter uma figura geométrica, e nessa figura geométrica o trabalho é numericamente igual a quem? A área da figura. A área dessa figura aqui vai me dar o trabalho. O importante é vocês entenderem, o ciclo de Carnot, ele é composto de duas transformações isotérmicas, duas adiabáticas. Na expansão isotérmica é fornecido calor. Na compressão isotérmica, rejeita calor para a fonte fria. E eu tenho duas transformações adiabáticas, tá bom? E para o ciclo de Carnot, e aí eu encerro a última coisa agora, para o ciclo de Carnot, T quente sobre T frio é igual a Q quente sobre Q frio. Então você tem essa relação matemática aqui para a máquina de Carnot. Gente, o que pega muito na máquina de Carnot é que, se você ler no livro de física, vai falar assim: a máquina de Carnot dá eficiência máxima da máquina. E aí as pessoas entendem assim: então se eu seguir o ciclo de Carnot, eu vou ter uma eficiência de 100%. Você não tem uma eficiência de 100%. Você tem uma eficiência máxima que aquela máquina pode te dar, que pode ser 10%, pode ser 30%, pode ser 80%, pode ser 99,999999%. 100% nunca. Nenhuma máquina, mesmo utilizando o ciclo de Carnot, conseguiria ter uma eficiência de 100%. É impossível. Tá bom?